Graça e paz, irmãos, amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você está feliz com Jesus? Eu estou empolgado com Jesus, irmãos. Estou empolgado com Jesus. Ele faz coisas grandes. E nós estamos ministrando nesses dias uma série de estudos, de revelações sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. E Deus colocou uma palavra ao meu coração para compartilhar com os irmãos sobre um milagre que o Senhor fez, mas também um milagre que Ele está fazendo até nos dias de hoje. Tudo tem um porquê e um para quê. A Bíblia é repleta de ensinos, de ensinamentos, que é para a nossa reflexão, que é para a nossa meditação, mas também para nós colocarmos em prática. Para colocarmos no nosso dia a dia a sua palavra. O salmista dizia que ele escondia a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então a palavra, ela serve para trazer reflexão e ela serve para nos dar direção. Eu quero compartilhar com vocês algo que está registrado no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler aqui no telão para que nós possamos ler a mesma tradução. A grande multiplicação. Esse texto é um texto muito conhecido. Todos os milagres que Cristo fez são conhecidos da igreja, mas Deus ministrou algo para mim compartilhar com vocês a respeito deste texto. E depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Versículo 13: assim, pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, esse texto é lindo, maravilhoso, que traz uma história de provisão em um momento de dificuldade caótica. O caos naquela situação, se olhássemos humanamente falando, estava instaurado. Como alimentar pessoas, como alimentar tão grande número de pessoas com tão pouco? Nós sabemos a dificuldade que é alimentar uma multidão, porque nós fazemos isso todos os dias, ali no centro de reabilitação. Somos aproximadamente quase a 30 pessoas se alimentando 4 refeições por dia. E sabemos o quanto vai de alimento para manter um dia do projeto Restauração funcionando. Agora nós nos deparamos diante de um texto que tem 5.000 pessoas que seguiam Jesus porque ouviram dizer que aquele homem curava, que aquele homem era um homem que fazia milagres, e o nome de Jesus foi se espalhando por todas as províncias, por causa dos milagres que ele fizera. Então, é notório que aonde Cristo passava, agrupava pessoas, porque aonde tem milagre, porque aonde tem cura, porque aonde tem a presença de Deus, há aglomeração de pessoas. Por quê, pastor? Porque todos nós queremos ser abençoados. Há uma necessidade dentro de cada homem, de cada mulher, há um anseio muito nesta geração, ainda mais pelas bênçãos. E se Jesus estivesse passando por Umuarama nos dias de hoje, grande seria a multidão que iria acompanhar. E como alimentar tanta gente? Mas não é justamente sobre isso que eu quero trazer a nossa memória, a nossa reflexão nessa noite. Deus colocou algo no meu coração, e Ele colocou com um tema. Ele disse para mim assim, que o que acontece atrás desta grande multiplicação, que significa um ato de fé. Antes de acontecer qualquer situação, antes de acontecer a multiplicação, antes de acontecer os milagres, antes de acontecer a provisão, existe algo que eu e você vamos sair daqui nesta noite entendendo isso dentro do nosso coração. Existe uma palavra que tem que estar nos nossos dias, que tem que estar dentro de nós a todos os momentos, que se chama fé. Olha isso, a hermenêutica nesse texto, que é a arte da interpretação, nos leva a algo mais profundo. Jesus ensina também sobre fé nesse texto. Estava eu meditando nessa palavra, e a interpretação que eu tive, a revelação que eu tive,
através do texto, é que Jesus estava ensinando os seus discípulos a terem fé. Ele sempre estava rodeado de pessoas. O ministério de Jesus, que foi pouco, que foi 3 anos, é um ministério que consistia em grandes milagres, sinais e maravilhas. Mas Jesus, ele sempre andava com os seus discípulos, porque ele lhes queria ensinar algo. Porque Jesus sabia do seu propósito na terra, e que ele teria que deixar tudo um legado, toda uma história, toda uma estrutura, para que os seus discípulos dessem continuidade naquilo que ele veio fazer. E aí Jesus então, através desse texto, ele exerce um ato de fé, mostrando para os discípulos que um problema surgiu, há uma divergência no local, há uma situação caótica, mas também sempre aonde tem um problema, tem uma solução. Jesus não estava simplesmente fazendo uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar o povo. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam acreditar que quando surge uma situação adversa, eu já tenho a saída, eu já tenho a provisão. Eu sou o Jesus que pode mudar a história do homem. A hermenêutica desse texto, a arte de interpretação, me fez o Espírito Santo a levar a esse entendimento. Porque a fé, irmãos, é que faz as coisas acontecer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Os discípulos não viam uma saída. Tanto é que Simão disse: olha, nem se nós tivéssemos muito dinheiro aqui, não conseguiríamos sustentar todo esse povo. Talvez um pedacinho para cada um. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, nesta noite, através desse milagre, é que pelos olhos da fé, você consegue enxergar o sobrenatural. É que quando some ou foge do nosso controle a situação, no controle dele nunca vai sair. As coisas podem até nos amedrontar. As tempestades que venham assolam a nossa vida, as tribulações, os problemas, as dificuldades que muitas das vezes vêm sobre nós, podem até nos trazer um pouco de medo. Porque somos seres humanos e temos sim medo, mas Jesus está trazendo uma reflexão para nós nesta noite, que com Ele, não pega Ele desatento. Nenhuma situação vai pegar Jesus desapercebido. Nenhuma situação que vem sobre nós, ou que vem ao redor de nós, irmãos, vai pegar Ele de surpresa. Ele tem uma saída através da fé que Ele coloca em nós, irmãos. Nós temos uma saída diante de qualquer situação. Então eu estou dizendo para todos nós aqui nesta noite, que você está em um ambiente sobrenatural. Você está em um ambiente aonde a fé é exercida. Nós estamos aqui ofertando para as nações, nós estamos fazendo missões com os olhos da fé.
E com os olhos da fé, nós vemos a provisão de Deus chegando em cada família aqui representada. A palavra de Deus diz que Ele nunca viu um justo desamparado. O salmista disse isso. E um justo a mendigar o pão. Se nós pararmos para notar, as Escrituras estão repletas sobre pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem. Irmãos, o pão é o símbolo da vida. E através do pão, Jesus muda a história de todos nós. Jesus ensina que nós devemos ter fé. Tudo o que Jesus fez tem um propósito. Ele estava ensinando os discípulos a se comportar diante das adversidades. Pastor, mas a situação minha é pesada. O mar que tem se levantado contra mim é grande. As coisas que têm se levantado contra mim, pastor, são pesadas. E às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de sumir, de correr. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: os fortes também se entristecem. Os fortes também se decepcionam. Mas tem uma coisa que os fortes nunca faz: ele nunca desiste. Quem tem Jesus não desiste. Quem anda com Jesus não desiste. Jesus estava ensinando para os discípulos: não desistam, não desistam. Tem um problema ali, 5 pão e 2 peixes, traz aqui para mim, traz para mim que eu vou prover. Ei, irmão, Deus é o Deus da provisão na sua casa, na sua vida. Não temas. Não se desespere diante dos gigantes que levantam, do mar violento que se levanta. Se você tem um coração voltado a Jesus, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus diz: necessidade você não vai passar. E eu sou prova disso. Eu já fiz prova com Deus, irmão, sobre isso. Eu tinha uma dúvida muito grande dentro do meu coração. Depois que fui consagrado ao pastoreio, surgiu dúvidas dentro de mim. Se eu era realmente escolhido por Deus ao pastoreio, ou eu fui consagrado ao pastoreio porque o pastor era meu amigo. Eu estudei 5 anos de teologia, mas teólogo não é pastor. Teólogo é um estudo da palavra de Deus, é um estudo das histórias bíblicas. Mas teólogo não é pastor. Um ateu pode ser teólogo. E eu tinha uma dúvida, e eu um dia, só que eu coloquei todo mundo no cheque, sabe? Porque daí quando eu fui ver, fui ter a convicção e a certeza, eu coloquei todo mundo no meio, né? Porque daí entrou a Ângela e a Radassa também. Eu quero ter certeza
que Deus é o Deus da provisão. Eu quero ter certeza que Deus é o Deus que me escolheu para o pastoreio. Eu quero ter certeza, irmãos, hoje eu posso pregar para vocês aqui sem medo. Hoje eu posso falar da palavra de Deus para vocês com convicção de que Jesus é o Jesus dos milagres. Antes eu pregava esse Jesus, mas eu nunca tinha experimentado como era viver 100% na dependência dele. Mas um dia eu fiz isso, eu falei: Senhor, o Senhor vai ser o meu sustento dia e noite. Ah, meu Deus, agora eu quero ter certeza que o Senhor me escolheu. E eu fiz isso, irmãos. Lógico que foi por um período, por um pouco de tempo. Mas eu precisava, e eu disse: e eu não vou contar para ninguém. Ninguém vai saber o que eu vou passar. Eu e a Ângela e a Radassa, porque daí entrou todo mundo. E do nada as provisões aconteciam quando acabava tudo. Teve um dia que a Ângela falou assim: é o último pó de café. Aí eu falei: amém. A hora que ela apanhou o café, aí acabou. Ela falou: é o última colher de açúcar. Aí eu falei: amém. No mesmo dia do café. É o último, meu shampoo. Eu falei: amém. Agora vai entrar o sobrenatural. Porque até aqui estava no nosso braço. Até aqui estava no meu trabalho. Até aqui estava no seu trabalho. Agora vai entrar o sobrenatural. Vamos viver essa experiência. Porque falar de um Deus de provisão, falar de um Deus de milagre, falar de um Jesus de milagre, sem você nunca ter passado por experiência nenhuma, é fácil. Mas falar de um Jesus de milagre, quando você passa, irmãos, aí sim é mais gostoso. Eu não estou falando que um homem de Deus, um pastor, um homem, ele tem que viver isso, viver assim. Não, eu não concordo. Eu concordo que todo homem de Deus precisa viver, e viver muito bem. Mas ele precisa ter experiências para ele poder ministrar isso sobre vocês. E quando acabou tudo lá na minha casa, na época, nós estávamos morando em Santa Catarina. Uma irmã foi no mercado fazer compra do mês dela. E a hora que ela pegou o carrinho, que ela entrou dentro de um atacadão lá em Palhoça, Santa Catarina. A hora que ela estava andando no corredor, o Espírito Santo de Deus falou ao ouvido dela: tudo o que você comprar, você vai comprar em dobro. E ela: o quê? Tudo o que você for comprar, você vai comprar em dobro. E você vai levar na casa do pastor. No dia que acabou o café. Recebi uma ligação. E a irmã: pastor, o senhor está por onde? Eu falei: estou na igreja. O senhor pode passar um pouquinho aqui, rapidinho aqui em casa? Falei: posso. Passei lá. A hora que eu cheguei assim, tinha uma compra em cima da mesa assim. E ela falou assim: Deus falou comigo hoje pela manhã. E essa compra é para o senhor. E ele disse que tudo que eu comprasse para mim era para comprar para o Senhor. Aí eu, ouvindo a voz do Espírito Santo, comprei até umas coisinhas a mais, que eram os luxos da Radassa: chips, bolachinha, passatempo, tananã, essas coisinhas. E eu estou vivendo isso, um milagre. Chego no culto, nos dias a seguir, um irmão, na hora que eu estou subindo a escada do culto, o irmão: pastor. Falei: ô meu querido, abra a mão. A hora que eu abri a mão, ele falou assim: Deus mandou eu pagar o seu aluguel esse mês, toma. Me entregou o dinheiro do aluguel, sobrando ainda um pouquinho mais para me colocar gasolina no meu carro. Falei: aleluia. Vivi essa experiência 2 meses, né? Acho que uns 2 meses.
Porque eu nunca fui preguiçoso, irmãos. Eu sempre fui um homem trabalhador. Quando eu casei com ela, eu trabalhava 12 por 12. Eu pegava 6 da tarde e largava 6 da manhã. Eu pegava 6 da tarde e largava 6 da manhã. Todos os dias, de segunda a sábado. Eu ia ver a Ângela meia-noite, que era o meu horário de janta. Eu ia ver ela meia-noite, que era o meu horário de janta. E aí eu ia lá, ficava um pouquinho com ela lá em casa e voltava para a firma até às 6 da manhã. Chegava às 7 horas da manhã em casa, tomava um banho e dormia. Nisso ela estava trabalhando. Ela voltava para o almoço, fazia o almoço. Eu acordava 2 da tarde. 2 da tarde eu acordava, comia um pouquinho, conversava com ela um pouquinho, firma de novo. 5h30 eu estava indo para a firma, que 6 horas eu passava o cartão. Eu nunca fui um cara preguiçoso. Então estou contando esse testemunho para vocês sobre milagre. Jesus é o Jesus dos milagres. Eu não estava vivendo dessa forma porque eu não queria trabalhar, porque ela sabia das coisas. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu era gerente de uma loja. E quando Deus movimentou as águas para mim sair, foi no dia que ela saiu. Porque Deus queria que eu passasse por uma experiência de dependência, de provisão, de que Ele é o Senhor, é o mesmo que fez 5 pão e 2 peixes multiplicar 5.000. Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo. E nós vivemos essa experiência 2 meses. E durante esses 2 meses, nós tínhamos 4 refeições por dia na minha casa, que nem é hábito nosso. Porque o hábito normal lá em casa é só levantar, tomar um cafezinho preto e tum. E almoço e janta. Nós não temos hábito de comer pela manhã. Eu não tenho esse hábito, ninguém lá em casa tem. Mas nesses 2 meses que nós vivemos na dependência de Deus, nós ficamos tomando café da manhã com pão, presunto e mussarela, almoçando, café da tarde e janta. Café da manhã, eu até engordei na época, irmãos. Depois tive que... Então eu estou contando para vocês algo real. Eu estou dentro do contexto aqui, irmãos. Estou dentro do texto, tá? Eu estou falando sobre a minha vida, mas eu estou falando sobre o que aconteceu com esse povo aqui. É porque eu posso falar do que aconteceu comigo. Eu posso falar da experiência que eu tive com Jesus. Que Ele é o Jesus da provisão, que Ele é o Jesus dos milagres, que Ele é o Jesus que sustenta, e eu não precisei pedir nada para ninguém. Porque se fosse para mim pedir para alguém, eu ia procurar um emprego. Eu falei: Senhor, o Senhor me chamou para o pastoreio, agora eu quero ter 100% de certeza que o Senhor me escolheu para isso. E eu pude, então, irmãos, viver isso. E eu falei assim: realmente o Senhor me chamou. Então, irmãos, nós estamos aqui por um propósito de Deus. Hoje estou aqui junto com vocês nesta igreja por um propósito de Deus. Eu não me movimento por dinheiro. Eu não me movimento por dinheiro. O dinheiro não me compra. Eu me movimento por um chamado, por um propósito. Eu e a Ângela, nós nos movimentamos pelo propósito. E aprove o Senhor escolher o Moarama e a Restaurar Church para nós estarmos. Estava dentro desse projeto de Deus. Estava dentro daquilo que Deus quer para nós e para esta igreja e para o projeto Restauração. Nós ficamos em oração, em consagração, para ter certeza de que aqui é o lugar que nós estaríamos. E Deus nos trouxe aqui, e hoje estou compartilhando com vocês esta palavra. Você está em um ambiente sobrenatural.
Você está em um ambiente aonde existe cura, aonde existe milagre, aonde existe libertação e aonde existe salvação. O Jesus que transformou esses 5 pães e 2 peixes em banquetes ao ponto de sobrar, é o Jesus ao qual você está servindo. Então o que eu quero trazer nesta noite ao seu coração é: descanse em Deus, entregue para Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que está fora do controle dEle. A sua casa está sob o controle dEle. Os seus filhos estão sob o controle dEle. As suas finanças estão sob o controle dEle. O seu casamento está sob o controle dEle. Ele não mudou. Ele não muda. Ele continua fazendo até hoje. Creia, irmãos. O grande problema nesta geração é esperar, porque diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos vivendo a geração do fast food, nós estamos vivendo a geração do agora, nós estamos vivendo a geração do ontem. E Jesus está querendo falar para nós aqui nessa noite: olhem pelos olhos da fé, antes dele acontecer, os milagres já estão acontecendo. Naramaso, Aramaso. Algo impossível para Deus. Você acha que Deus não pode entrar na tua causa? Você acha que Deus não pode entrar? Você acha que as situações adversas que acontecem com você é grande o suficiente ao ponto dele não poder interferir? Às vezes as situações que acontecem sobre nossa vida, irmãos, é a chave para nós elevarmos o nosso nível em Deus. As situações adversas que às vezes nós passamos, ela é uma virada de chave. Nós servimos a um Deus que não dorme. Nós servimos a um Deus de milagre. Nós servimos a um Deus de provisão. Queridos, você está em um ambiente onde Ele manifesta o seu poder. Nada vai faltar. Você precisa crer, você precisa ter fé que o milagre vai acontecer. Olha o que diz Romanos 10:17. Coloca para nós aí, Evelyn. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Sabe, você precisa crer. A fé, ela é movida através de um ato de crer. Se a tua casa toda não está salva, creia que ela será. Se a sua família não está toda salva, acredite, tenha fé, ela vai ser salva. Não pare, não desiste. Não veja os problemas, irmãos, vejam a saída, vejam a solução. Você não anda só, você não anda sozinho.
Eu e você não andamos sozinhos. Nós andamos com Jesus. Pastor, é que às vezes parece que Jesus está longe e que eu não vou conseguir. Eu sei. Mas o justo viverá pela fé. Se você for justo diante de Deus, se Jesus olhar o teu coração e falar assim: encontrei justiça, fique tranquilo, Ele vai cuidar de você. Se você e eu andarmos em retidão com Jesus, nós vamos viver a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, crer na palavra, acreditar na palavra. Acredite, irmãos, que essa história não é uma historinha da carunchinha, não. Acredite, creia que essa história ela não foi mentira, ela aconteceu. Eu estou dizendo para você de algo real. Eu estou dizendo para você de algo concreto. Eu posso falar isso com propriedade, porque não foi 5 pães e 2 peixes não, mas foi 2 meses de sustento na minha casa. Água, luz, aluguel e comida. E detalhe, gasolina. Porque eu tinha um carro 2.0 e nem gasolina faltou no meu carro. Sempre tinha alguém: pastor, vamos pôr 50 aí. Eu chegava na igreja: ô pastor, hoje a célula nossa é lá em tal lugar, o senhor leva? Levo, o quanto der para nós colocar no carro, eu levo. Já vamos passar no posto que nós vai abastecer. E dele, vivendo o sobrenatural. Vivendo o sobrenatural. A fé vem pelo ouvirmos. Coloca para nós Gálatas 2:20, Evelyn, faz favor. Já estou indo para o final, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. A partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra. O dia que a tempestade se levantar na sua casa, no seu trabalho, na onde você estiver, você vai exercer a fé que existe dentro de você. A fé, ela vem pelo ouvir. Nós ouvimos o milagre da multiplicação. Aconteceu, foram pessoas que foram alimentadas e sobrou comida. A fé, ela vem pelo ouvir, ela vem dentro de nós. Então, o dia que acontecer, pode ser situações mais adversas possíveis, creia pelos olhos da fé que você vai passar. Viva o sobrenatural, viva a provisão. Não esquente, não se atribula o teu coração. Não estou falando para você agora ir chegar na sua casa e falar: Jesus, a partir de hoje eu deito na minha cama, não vou pagar mais nem água e nem luz, e o anjo vai descer e vai pagar. Não vai acontecer, irmão. Você vai ter que levantar cedo, vai ter que trabalhar. Ah, pastor, mas veio uma enfermidade. Isso, tem a medicina, tem os médicos que estão para te auxiliar. O que você não puder fazer, Ele entra e faz. Quando já você não tem mais força, quando você já não tem saída, Ele é a saída.
Quando foge do teu controle, do dele não foge, ele está lá. Amém? Vamos se colocar em pé.